Parece que as pessoas não levam muito a sério a expressão paciência tem limite. O povo de Judá foi advertido por Deus várias vezes e eles não quiseram dar ouvido, até que chegou o dia do cativeiro. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para mais uma programação aqui no canal. Esse canal grava as lições com antecedência e você pode aí desfrutar dessa forma que nós trabalhamos para ajudar você também que é professor ou professora. Bom, nós estamos dando prosseguimento aí ao nosso primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas jovens, com o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. A doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa, ou seja, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Bom, a lição de hoje é a lição de número 3, que vai ser ministrada no dia 21 de janeiro de 2024, com o tema O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. O povo ouviu, não quis, né? Deus falou, entrou no ouvido, saiu no outro, ouvindo no sentido de entrar no ouvido, sair no outro, e houve consequências. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração para darmos início aí à nossa programação. Na verdade, darmos prosseguimento à nossa programação. Então vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te render graças por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar mais um programa da EBD Comentado Online, nesse caso, edição Jovens. Eu peço ao Senhor que possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e colocar em prática a Tua palavra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Antes de dar prosseguimento, eu quero fazer aqui um aviso para você, tá bom? A partir do mês de fevereiro de 2024, tá bom? Vai estar sendo lançado aí a programação no canal da minha menina princesa Ângela Manhães Luna. É, a minha menina princesa aqui, ó, minha esposa, tá? Ângela Manhães Luna. Há um tempo que nós estamos vendo essa possibilidade e agora ela vem aqui para o YouTube também. Ela tem lá uma programação feita no Instagram, mas agora ela tá vindo aqui para o YouTube também para poder estar aí dentro dessa programação. Então, no final dessa aula eu vou deixar lá a tela para você poder clicar e se inscrever no canal dela. Canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais com Ângela Manhães Luna. É claro que é um canal voltado para mulheres, mas não quer dizer que homens não possam participar. Eu não vou pensar dessa forma porque eu já estou inscrito. Então, se inscreva, a programação começa a partir de fevereiro, mas vamos adiantando aí as inscrições para você não perder nada. Ativa lá o sininho das notificações e fique por dentro, tá bom? Do que vai ser publicado no canal lá. Com certeza eu estarei falando de algumas coisas também por aqui. Vamos lá? Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal, tá bom? Tá sendo bênção para você? Então fale do canal para outras pessoas, para os seus irmãos em Cristo da igreja, para as pessoas da sua família. Fale do canal para outras pessoas. Se inscreva, ative o sininho, comente o que você achou dessa lição lá no final, de que lugar do Brasil você está assistindo. Também fale, não deixe também de compartilhar a aula. Às vezes você assiste, não compartilha. Às vezes você assiste, não dá o like. Dê o like para que o YouTube reconheça que é um bom vídeo e possa recomendar ele para outras pessoas. Vamos lá, texto principal. E sede cumpridores da palavra. O que é ser cumpridor da palavra? É colocar em prática. E não somente ouvintes. Era o que o povo de Judá, Reino do Sul, estava fazendo. O profeta vinha, profetizava, Deus usava Jeremias, Deus usou outros profetas, não quiseram ouvir. Então, aqui Tiago nos dá uma advertência. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes.
enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, nós vamos dar ouvidos a outras palavras e vamos estar nos enganando, porque o que importa é a infalível, inspirada e inerrante palavra de Deus. Isso está em Tiago 1:22. Resumo da lição: muitas são as consequências que são consequências, são coisas que vêm por alguma causa, algum motivo, decorrente do que? Do abandono. Abandonar. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só que muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso precisamos priorizar o ensino, o estudo bíblico. Priorize o estudo bíblico. É importantíssimo priorizar o estudo bíblico. Talvez você diga assim: ah, mas pastor, mas eu às vezes não gosto de estudar porque eu não compreendo. Ó, tem uma ferramenta aqui, ó, curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia, num valor acessível, um único pagamento. Você vai ter toda etapa, vários vídeos ensinando as etapas do estudo, métodos de estudo, por que estudar a Bíblia, quais são os impedimentos para estudar a Bíblia. Não temos desculpa. A gente deixa de investir em dois lanches, não sei, e você vai comprar o seu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Com certeza vai ser bênção. Texto bíblico, Jeremias capítulo 27, versículo 4 a 11. Eu quero fazer um resumo rapidinho com vocês desse texto. Vamos lá. Primeira coisa que tem nesse texto, mensagem de Deus. Jeremias é instruído por Deus a transmitir uma mensagem de submissão a Nabucodonosor. Deus está falando: sejam submissos a ele. Rei da Babilônia, envolvendo todas as nações, pessoas e bens. Deus está falando: eu vou entregar tudo na mão do rei da Babilônia. Se submetam a ele. Segunda coisa que nós vemos nesse texto de Jeremias 27, do 4 ao 11. Servidão de Judá à Babilônia. Não era só as nações. O povo de Deus estaria submisso a Nabucodonosor. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Deus orienta o povo de Judá a aceitar a servidão à Babilônia como uma forma de evitar a destruição e o exílio. Isso seria uma consequência de seus pecados por desprezar o ensino da palavra de Deus. Deus ainda dá uma oportunidade para eles. Eles não ouvem Deus. Eles não ouvem as mensagens que Deus está enviando. Mas Deus está dizendo assim: eu vou entregar todas as nações na mão do rei da Babilônia. E se vocês não se opuserem a ele, ele não vai tocar em vocês. Mas se vocês resistirem a ele, ele vai tocar em vocês, ele vai destruir tudo e ainda vai levar vocês para a Babilônia. Eles ouviram? Com certeza que não. 3. A vontade de Deus é mais uma coisa que está dentro desse texto. Deus destaca que ele é quem controla o destino das nações e que neste momento sua vontade é que o povo de Judá se submeta ao domínio babilônico, como parte de seu plano soberano. Aí talvez você diga: mas como é que pode Deus, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, entregar seu povo na mão de uma nação ímpia? Mas o seu povo estava se comportando como ímpios. Era a hora de Deus trazer um juízo. Deus usa aqueles que eram uma nação ímpia para poder trazer juízo sobre o seu povo. Depois Deus ia cobrar dessa nação futuramente. Mas nesse momento era a hora de acerto de contas com o seu povo. A paciência de Deus tem limite. Não podemos brincar com a paciência de Deus. Ele é longânimo. Mas há um momento que ele cessa a sua paciência e entra com seu juízo. Cuidado! Advertência contra falsos profetas. Jeremias adverte contra ouvir falsos profetas que prometem libertação e resistência à Babilônia. Então existiam aqueles que diziam: não, vamos resistir, vamos lutar, afirmando que essas mensagens são contrárias à vontade de Deus. Então eles diziam assim: o que Jeremias está falando é mentira, nós temos que lutar, nós temos que resistir. E eles deram ouvido a esses falsos profetas, se levantaram contra o que Deus havia falado e pereceram por causa disso. Recomendação de vídeo. Aí eu vou fazer duas recomendações, não a nível do texto base da leitura da lição, mas vou fazer duas recomendações a nível de ensino da palavra. Primeiro, o Entendes Tu que lês no Salmo 1, versículo 2. Por que está faltando prazer na lei do Senhor?
Vai ficar lá na tela final. Assista. E o segundo, Atos 8, 30 e 31, que é o lema do canal. Entendes tu que lês? Como estudar a Bíblia para entender? Eu vou dar passos que você deve seguir para você poder entender as Escrituras. E vou apontar ferramentas que podem te ajudar. Mas você precisa querer aprender. O comentarista da lição, o pastor Elias Torralbo, nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Vamos lá, objetivos da lição. Primeiro, conscientizar do perigo de se esquecer da lei do Senhor. Lembra aqui, ó. Por que está faltando prazer na lei do Senhor? Tá aí, ó. Segundo, explicar por que não podemos deixar de ouvir as Escrituras. Terceiro, compreender o perigo dos falsos ensinos. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição, vamos ver duas naturezas do cativeiro babilônico. Duas. Primeiro, histórica e exortativa. O que aconteceu e o que Deus falou. No aspecto histórico, veremos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, principalmente por ter negligenciado o ensino de Deus. Quanto à ação exortativa, esta lição assume a responsabilidade de advertir a todos os crentes sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo da palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser desprezada. Parece que nos ensinaram a amar a Deus sem amar a sua palavra. É impossível. Não tem como desvincular o amor a Deus do amor à sua palavra. Porque só pela palavra nós temos conhecimento de Deus. Se eu não meditar nas Escrituras, eu não sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus pelo que as pessoas falam, pelo que o mundo fala, pelo que o mundo acha, pelo que as pessoas acham. Mas nós temos que saber quem é Deus pelo que a Bíblia diz. E você só vai conseguir isso através de estudar diariamente as Escrituras. Ter sua leitura bíblica diária, ter um plano de leitura, seja anual, bienal, trienal, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, uma leitura completa, completar a leitura em 1 ano, em 2, em 3, não sei. Mas você tem que ler a palavra todos os dias. Eu também. Nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus todos os dias. Com base nessas duas linhas de abordagem inicialmente, a lição trata sobre os perigos que cercam o crente no sentido de se esquecerem da lei do Senhor, seguindo do alerta para que não se deixe de ouvir a palavra de Deus, culminando assim com uma denúncia sobre os falsos ensinos na atualidade. Então é isso que vai ser tratado. Tópico 1. O perigo de se esquecer da lei do Senhor. Isso é muito importante para os nossos jovens. Por que é muito importante para os nossos jovens? Porque eles passam por ataques o tempo inteiro. Estão em contato com muitas coisas do dia a dia. E eles precisam, para poder se resguardar, se proteger, ter a palavra de Deus na sua vida. Sem a palavra de Deus, eles se tornarão alvos fáceis dentro da tentação. O inimigo vai ver, vai estudar quais são as suas fraquezas, quais são os seus desejos pecaminosos que fazem parte da natureza pecaminosa e vai oferecer propostas para que eles cedam a esses desejos e pequem contra Deus. Então ele nos estuda, ele nos observa e às vezes ele detecta, ó, uma das fraquezas dele é a ira. Aí ele toca em alguém para se levantar contra a gente, se levanta, a gente perde a cabeça e faz uma besteira e se entristece e diz, agora eu não vou ser mais crente. De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Então, cuidado. Ele é astucioso. E nós precisamos estar atentos. 1. O povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. Por ocasião de seu chamado, Jeremias teve 2 visões da parte de Deus. 2. Vamos lá. A primeira foi a de uma vara de amendoeira com clara referência à infabilidade da palavra de Deus. Está em Jeremias 1, versículo 11 e 12. Quando Deus mostra para ele a vara de amendoeira, ele diz o significado. E qual era o significado? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Enquanto a segunda foi a de uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que teria de transmitir e que viria da região norte. Jeremias 1, 13 e 14. Então, o juízo viria do norte. O povo que atacaria viria dessa região. E eles precisariam estar o quê? Obediente à palavra de Deus.
Portanto, desde o início, o ministério e a mensagem de Jeremias estiveram relacionadas com a convocação divina para o arrependimento de seu povo, com vistas ao escape do juízo. Deus levanta Jeremias para poder profetizar, para alertar o povo sobre o juízo que viria, caso eles, seria pior ainda se eles não se comportassem da forma correta. O domínio da Babilônia era inevitável, mas se eles se submetem ao domínio sem lutar, eles não iriam para o exílio, não seriam tirados da terra e levados para a Babilônia, e também não teriam sua terra destruída. É isso que está sendo dito. No livro de 2 Reis, no capítulo 24 e 25, encontramos detalhes sobre o processo pelo qual o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Eles obedeceram? Não. Antes disso, Deus comunicou através de Jeremias que o cativeiro teria a duração de 70 anos. Jeremias 25, 9 e 11. Só que duraria 70 anos, certo? Porém, eles tinham a opção de escolher: vão resistir ou vão se entregar? Deus está trazendo juízo. Vão resistir ou vão se entregar? Se vocês se entregarem, vocês vão ficar sob o domínio, mas não vai destruir nada. Se vocês não se entregarem, vocês vão ficar sob o domínio e vai ficar tudo destruído e ainda vão ser tirados da sua terra. Segundo a palavra de Deus, o cativeiro faria desaparecer dentre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, Jeremias 25, 10. Ou seja, todo o júbilo que eles sentiam, toda a alegria que eles sentiam por desprezar a palavra de Deus e viver de acordo com seus desejos, ia acabar. O juízo de Deus traria término àquela alegria. Porque aquela alegria não era uma alegria do Senhor. Era uma alegria da satisfação dos seus desejos pecaminosos, da sua desobediência. Como era de se esperar, essa mensagem fez de Jeremias um perseguido e odiado pela maioria de seus irmãos, em seus dias que inclusive projetaram matá-lo. Jeremias 26, 7 a 24. Não se engane. Pessoas que pregam a verdade, ensinam a verdade, elas não são muito bem aceitas, elas não são muito bem-vindas por aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus, que não querem viver de acordo com a palavra de Deus, que querem dar um jeito, que querem torcer as escrituras. Então não se espante. Tem jovens, você está dando aula aí na lição, na classe de jovens. Deus tem chamado. Quem sabe alguns deles vão ter responsabilidade, vão se aplicar a obedecer a palavra de Deus, então tem que se preparar para a oposição, para a calúnia, para o sofrimento, porque vem. Tudo é mais fácil para quem? É claro, entre aspas, né? Porque vai chegar o dia de acerto de contas com Deus. Mas tudo é mais fácil, humanamente falando, para aqueles que querem fazer de acordo com a sua própria vontade. Mas não troque, não se venda. Vai vir uma lição aí que vai falar, a lição de número 4, jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Não venda a sua vida espiritual, não negocie a sua obediência em troca de uma vida mansa. No entanto, o profeta não desfaleceu e cumpriu a missão de anunciar a mensagem. Jeremias 27, do 1 ao 11. Mesmo diante de tudo aquilo, ele continua pregando, ensinando, falando, profetizando a verdade de Deus. Vivemos em dias nos quais muitos entre o povo de Deus comportam-se de maneira semelhante ao povo de Judá. Eles desejam viver segundo as suas próprias vontades, baseando-se em suas opiniões pessoais e não na palavra de Deus. Foi o que Judá estava fazendo e é o que muitos de nós fazemos. Não importa o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Não importa. Eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero saber o que eu quero fazer. Só que vamos entender uma coisa? Olha o que diz João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Livres do poder do pecado. Livres da culpa do pecado. Porque antes de Cristo éramos condenados. Estávamos condenados, éramos culpados e condenados. Então, o Senhor Jesus nos livrou da culpa do pecado. Hoje, nós não somos mais condenados. Somos pecadores arrependidos. Nos livrou do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Mas, em contrapartida, em vez de servir o pecado, nós passamos agora, houve uma mudança de Senhor.
nós agora servimos a Cristo. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, e faço ela sempre para mim, é: servo tem vontade? Porque no português, em muitas Bíblias foi traduzidas, em muitas versões foi traduzido a palavra dolos, D-O-L-O-S, por servo. Mas no original, dolos é escravo. Então, nós somos voluntariamente escravos de Cristo. Por amor, por isso temos gratidão. Mas estamos prontos para servi-lo. Por isso Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então Paulo está dizendo, não tenho mais vida. A minha vida, no sentido de vontade, é para agradar a Jesus. Enquanto eu não estiver consciente disso, eu vou lutar contra a vontade de Deus e vou viver uma vida fora daquilo que Deus quer, podendo atrair sobre mim o juízo do Senhor. Cuidado. Então não viva por suas opiniões pessoais, mas pela palavra. Quando confrontados, esse povo opõe-se e perseguem, chegando inclusive a desprezar aqueles que têm o compromisso de viver e pregar a verdade divina, porque eles não gostam disso. 2. O propósito e causa do cativeiro. Por que Deus envia o seu povo para o cativeiro? E por que o povo, tá? Qual é o propósito e qual é a causa? Deus tem um porquê no sentido de um propósito para frente, futuro, e tem também o motivo por que eles estão indo. Além de avisar sobre o que o seu povo sofreria, Deus informou também que o propósito disso era de que seu povo se arrependesse. Então vocês vão para o cativeiro para vocês se arrepender. E se convertesse. E então pudesse habitar na terra que deu a vossos pais. Então Deus está falando o seguinte: se é para vocês viverem na terra da promessa, de forma a desobedecer e desonrar o meu nome, eu vou deixar vocês serem arrancados dessa terra. Se vocês não derem ouvido. Se vocês não se submeterem ao rei da Babilônia. Então Deus está dando para eles uma opção. Se submetam. Se eles não se submetiam a Deus, você acha realmente que eles iam se submeter ao rei da Babilônia? Não. Porque eles se achavam autossuficientes. E ainda traziam consigo o status. Somos filhos de Abraão. Deus não vai deixar isso acontecer. Profeta Jeremias tá lelé da cuca. Vou usar um termo assim engraçado, mas é verdade. Jeremias tá lelé. Ó, tá velho. Tá louco. Podia até não ter idade, mas tá doido. Tava não. Tava louco, não tava doido não. Estava ali fazendo aquilo que o Senhor enviou para fazer. Ao perderem a terra, estavam temporariamente perdendo a herança que Deus lhe concedera. E para eles isso era uma morte. Perdemos a herança. A terra era a herança que Deus prometeu. Deus desejava que compreendessem que a terra pertencia ao Senhor, não a eles. Deus dá a quem quer. E visto que não estavam cumprindo sua parte na aliança estabelecida com Deus, seriam punidos para que mudassem de conduta. Você entende o porquê de Deus fazer isso quando você lê Levítico 26 e Deuteronômio 28. Todos nós que estudamos a Bíblia, se queremos entender o juízo de Deus sobre o seu povo no Antigo Testamento, leia Levítico 26 e logo depois Deuteronômio 28. Você vai ver que Deus pune eles justamente com aquilo que ele havia dito. Se vocês não obedecerem, eu vou fazer isso, 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 isso e isso. E ele faz. Mas se vocês obedecerem, quando o povo estava obedecendo, Deus fazia tudo que estava lá também. Leia Levítico 26 e Deuteronômio 28. Isso não é brincadeira. Deus honra a sua palavra. Note, portanto, que o propósito do cativeiro não foi de destruir nem de humilhar, mas o de disciplinar e corrigir. Hebreus 12, 11. Uma das coisas que nós temos que aprender, e fale isso para os jovens na sala, é: Deus não disciplina para destruir, para humilhar no sentido de arrasar. O que Deus quer é restaurar a nossa vida, ainda que tenhamos que sofrer as consequências dos nossos atos. Diferente de muitos, às vezes, que Deus usa, às vezes, em profecia, entrega uma revelação e ficam doidos, num termo assim, para chocar que se cumpra aquilo.
E a nossa vontade é que não se cumpra no sentido de Deus, tem misericórdia. Que a pessoa se arrependa. Mas a pessoa não, a pessoa está visando o seguinte: se cumprir, eles reconhecem que Deus me usa. Mas se Deus está dando uma oportunidade, ó, se você não se arrepender, vai acontecer isso e isso. Mas parece que a pessoa está esperando que aconteça, que ele não se arrependa para se cumprir, para que aconteça o pior. Não! Nós precisamos ter vontade de ver as pessoas serem restauradas. Os jovens aí na classe, tem algum que tá meio enfraquecido, meio desanimado, ser restaurado, que nem tá indo na aula da EBD, que seja restaurado, que vão buscá-lo. É isso, essa é a ideia. Além disso, o Senhor apresentou também o que o levou a permitir seu povo sofrer durante longos 70 anos nas mãos dos babilônios. O que foi? Todavia não me deste ouvido, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras. Ah, vocês não escutaram? Então vamos para o cativeiro. O cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado ao Senhor e seus ensinos. Lá no cativeiro eles iam pensar: nós estamos aqui porque nós desobedecemos. Todos os dias. Estamos aqui porque desobedecemos. Estamos aqui porque desobedecemos. Estamos aqui porque desobedecemos. Mas o cativeiro tinha tempo de duração. Então eles teriam oportunidade de voltar. Muitos, talvez com a idade avançada, quando foram para lá, não puderam voltar, é verdade. Mas a nova geração voltaria. Os mais novos poderiam ter uma oportunidade de voltar. Os que nasceram, mas tinham que continuar ensinando a palavra de Deus para eles, teriam uma oportunidade de voltar. Deus é paciente, permitindo um tempo para aplicar seu juízo, dando oportunidade para seu povo se arrepender. Ele agiu dessa forma no Antigo Testamento. E visto que muitas vezes o arrependimento não ocorreu, o juízo se manifestou. E aí se cumpre. Paciência tem limite. Não fique pensando que só porque Deus é amor, é bondade, é misericórdia, que ele não vai entrar com o juízo. Porque assim como ele é amor, ele é justiça. Assim como ele é amor, ele é santo. Então ele não abre mão de um atributo para poder prevalecer outro, beneficiar outro. Ele é equilibrado. Não devemos nos enganar pensando que pelo fato de o juízo não ser imediato, que é o que muita gente se engana, ele não virá, certamente acontecerá. Portanto, é imperativo que nos arrependamos enquanto há tempo, voltando-nos para a obediência à palavra de Deus. Porque no tempo do Novo Testamento, no tempo da graça, apesar que no Novo Testamento você vê, Deus matou Ananias e Safira. Mas no Novo Testamento muitas coisas acontecem nos nossos dias e parece que tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está dando tempo para nos arrepender. Não brinque com Deus. Deus é um ser amoroso, mas ele é um ser justo. Ele não inocenta o culpado. Ele não tem o culpado como inocente. Os jovens precisam aprender isso. 3. A saída do cativeiro. Depois do que foi abordado até aqui, é momento de conhecer a saída de Deus, a saída que Deus providenciou e apontou para que seu povo pudesse evitar o cativeiro ou sair dele, já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa do cativeiro. O desejo de Deus foi de que o seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. Jeremias 27, 6 e 11. A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração do seu povo. Está em Esdras 1, do 1 ao 4, Neemias 8, do 1 ao 18. Quando ignoramos as advertências do Senhor, seu julgamento se aproxima. O povo não deu ouvidos e agora não poderia escapar do juízo. Mesmo sendo oferecida a oportunidade de evitar a destruição da cidade mediante a entrega voluntária, recusaram-se a acatar essa palavra. Então, não, nós não vamos nos entregar. Eles nem se arrependiam dos seus pecados e nem quiseram se entregar. Deus dá mais uma opção para eles. Vocês vão estar debaixo do domínio de Nabucodonosor, mas vocês não vão ter a cidade destruída e nem vão ser arrancados da terra. Eles ouviram? Não. Agora, no cativeiro, precisariam aprender a obedecer a Deus e abandonar a idolatria. Porque um dos motivos deles irem para o cativeiro, no sentido de desobedecer a Deus, era adorar outros deuses. Eles cometeram várias coisas que levaram ao cativeiro, mas uma delas era a idolatria, que era uma das coisas mais graves que eles cometiam. O castigo e o julgamento de Deus são redentores para restaurar. Isto é, ele aflige para curar.
Além do julgamento, há esperança de uma restauração, um povo redimido. O tempo de juízo tinha prazo de validade. Então, nós aprendemos e nós entendemos aí, mediante a esse primeiro tópico dessa lição, o seguinte. Presta bem atenção nisso aqui. Dentro desse primeiro tópico da lição, nós aprendemos o seguinte: o perigo de se esquecer da lei do Senhor. Não se esqueça da lei do Senhor. Segundo, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. No tópico anterior, o comentarista nos apresentou como Deus lidou com seu povo que desprezou sua palavra. Você pensa que Deus vai deixar a gente desprezar a palavra dele? Não vai deixar. Aparentemente parece que está tudo bem, mas vai vir. Nesse tópico ele vai nos exortar a não repetirmos o mesmo erro. Então, assim como eles fizeram, Deus está dizendo para mim e para você, não faça. Causas da indiferença às Escrituras. Aqui é respondida a seguinte pergunta: por que somos inclinados a desobedecer a palavra de Deus? Vamos saber? Vamos aprender? Na atualidade, temos visto um esfriamento espiritual que tem causado desinteresse, afastamento e aversão aos ensinos de Deus. E é por isso que eu estou propondo aí. Por que está faltando prazer na lei do Senhor? E, ao mesmo tempo, também, como estudar a Bíblia para entender? Certo? O homem tomou erradamente a decisão de viver independente do Criador, como Adão e Eva. Gênesis 3:5, porque eles buscavam uma independência, uma autonomia, quando eles desobedeceram a Deus. O conhecimento sobre o Senhor e a sua vontade passa pelas Escrituras. Não tem como conhecer a Deus sem estudar a Bíblia. Eu vou enfatizar mais uma vez. Não tem como. É impossível. O meio de conhecer o Senhor está aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6, versículo 3, parte A. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Sem conhecer o Senhor, vamos perecer. Vamos perecer. Por meio delas, a humanidade é informada a respeito do plano divino. Escrituras. Quer aprender como Deus opera, como Deus age? Está tudo na Bíblia. Ele revelou. O ser humano é, por natureza, inclinado aos seus próprios desejos. Lembra que eu falei que o inimigo nos estuda para descobrir qual é os nossos desejos pecaminosos, os desejos que existem em nós? Ele vai nos tentar nessas áreas. Ele é astuto, certo? Então, por natureza, inclinados a seus próprios desejos e a ser independente de Deus, sendo tendencioso a negligenciar e desprezar as Escrituras. Está em Jeremias 6, 16 e 17. O inimigo, ele vai trabalhar em cima disso, em cima da nossa natureza pecaminosa. Ele explora os desejos, as fraquezas dessa natureza para poder nos derrubar. E nós precisamos nos inclinar à palavra de Deus, nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Vamos lá, vamos ler aqui, Jeremias, capítulo de número 6, 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Andai pelo meu caminho, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos, não andaremos. Versículo 17. Também pus atalaia sobre vós, profetas, dizendo, estais atento à voz da buzina. Mas dizem, não escutaremos. O que simbolizava aqui a voz da buzina? Os alertas de Deus. Os alertas de Deus. E sabe de uma coisa? Eles não estão nem aí para os alertas de Deus. Eles não querem saber dos alertas de Deus. Eles não estão preocupados com os alertas de Deus. Estão nem aí. E aí vem as consequências. Certo? Portanto, a principal e maior causa da indiferença às Escrituras advém da natureza humana. Vem de dentro. O inimigo está fora. Ele se aproveita do que está dentro. Essa inclinação que, além de contrária a Deus e a sua vontade, traz rebeldia. Então, nós somos inclinados a ser contrários a Deus e não obedecê-lo. O inimigo nos estuda, pois ele é espírito, tem os demônios, ele é um demônio, mas juntamente com todos que estão ao seu comando, e estuda a pessoa, e observa a pessoa.
e descobre quais são as suas fraquezas. E agora vai trazer tentações dentro dessa área. Só que a tentação, ela começa dentro de nós, porque o desejo já está em nós. E o que que o inimigo faz? Ele se utiliza desse desejo para nos levar à queda. Agora, se eu oro, se eu jejuo, se eu leio a Bíblia, estudo para praticar, eu estou me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder para estar firme no dia mau. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E qual é o dia mau? O dia da tentação, o dia do ataque. Aí você vai pegar e vai falar assim, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 que junto com a tentação Deus dará o escape. Mas o escape só vai vir se você se preparar. Se você não se preparar, você vai ceder. Se você alimentar a natureza pecaminosa sem fazer a parte espiritual, ela vai estar mais forte. E você vai ceder, eu vou ceder. Todo cristão precisa compreender definitivamente que ao aceitar Jesus, sua natureza pecaminosa não é aniquilada, ela não vai embora, ela não desapareceu. A palavra mortificada quer dizer que está sem operação, no sentido de estar no comando, mas ela existe. Mas sim despojada do poder que tinha sobre a vida daquele que experimentou uma conversão genuína. Ela só foi despojada, mas ela ainda existe. Ela nos influencia. Mas nós temos uma nova natureza em Cristo e nós temos que ser influenciados pela nova natureza, não pela antiga natureza. O mesmo acontece com os jovens cristãos. Portanto, diariamente é necessário empenhar-se em disciplinas espirituais, como eu já falei. Oração, jejum, leitura e prática da palavra, além da vigilância. Também tem que estar vigilante. Se você já sabe que aquilo ali é uma fraqueza que você tem que sair do campo de atuação daquilo para você não ceder. O processo de santificação só se efetiva quando nos dedicamos a buscar um relacionamento com Deus, resultando na mortificação diária. Não é se consagrar um dia esperando um mês de vida que não tem nenhuma possibilidade de ceder à tentação. Não existe isso. É diariamente. Mortificação diária de nossa natureza pecaminosa. 2. Consequências da indiferença às escrituras. Qual é a consequência? Nós vimos o motivo da indiferença. E quais são as consequências? Vamos lá? Uma vez que há indiferença em relação às escrituras, haverá consequências diretas dessa apatia. Ou seja, tô apático, não quero. Como filhos de Deus, não podemos ser desobedientes a ele. Ao pecar, o primeiro casal negligenciou e desobedeceu a ordem de Deus. Está aí os versículos. Os acontecimentos sucedentes que vieram depois mostram a tragédia oriunda do desprezo da palavra de Deus. Pois tudo que o ser humano precisa para viver bem está em sua submissão a ela. Então você vê, Adão e Eva pecam, desobedecendo a Deus, certo? Queriam ser conhecedores do bem e do mal, e agora o pecado deles traz consequências gravíssimas. Porque logo depois, quando são expulsos, Adão tem relação com a sua esposa, nasce Caim, depois nasce Abel, Caim já mata Abel, o primeiro homicídio da Bíblia. Por causa do quê? Da natureza pecaminosa. E por que a natureza pecaminosa entrou? Por causa da desobediência deles. Aí Salmo 1, do 1 ao 3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí o versículo 3 vai falar as consequências de quem medita na palavra do Senhor. E aí é onde eu tô aqui, ó. Por que está faltando prazer na lei do Senhor? As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões. Isto é, na relação do homem com Deus. Quando ele desobedece, está dentro da... O relacionamento dele com Deus é comprometido. Consigo mesmo, ele faz coisas que prejudicam a ele mesmo. E ele faz coisas que prejudicam outras pessoas. Então, há um prejuízo no relacionamento com Deus. Há consequências que prejudicam a ele mesmo. E há consequências que prejudicam os outros. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus quando pecaram, Gênesis 3:8. Perceberam que estavam nus, Gênesis 3:7. E o homem culpou a mulher por sua atitude, Gênesis 3:12.
Então você vê aí a sequência. Eles se escondem de Deus, comprometeu o relacionamento deles com Deus. Certo? Eles percebem que está nu. Isso tem a ver com eles mesmos. E o homem culpa a mulher. Um aponta o outro, um acusa o outro. A fonte de toda insatisfação individual e dos conflitos interpessoais é a rejeição da vontade de Deus e de sua palavra. Com um tempinho, eu não tenho tempo aqui, mas leia Tiago 4, do 1 ao 7. É muito sério o que Tiago fala. É muito sério mesmo. Eu vou botar só o versículo primeiro aqui para vocês, de Tiago 4, versículo 7. Só o versículozinho primeiro, só para vocês terem uma ideia como é que ele começa. Presta atenção. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, vossos desejos, que nos vossos membros guerreiam? Você vê que o desejo está em nós. Em nós. E se manifesta através do tato, do olfato, do paladar. Se manifesta através do nosso corpo físico. Mas os desejos vêm de dentro, da nossa natureza pecaminosa. E aí ele continua falando. Leia depois com calma. E o pecado só poderá ser vencido através do compromisso renovado e resoluto com os ensinos divinos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Aí vai com os dois versículos que eu falei aqui, tá dentro do Salmo 119, 9 e 11. 3. O caminho de volta às escrituras. Então nós mostramos aí a questão da indiferença, o motivo, nós mostramos as consequências e agora o comentarista está apontando o caminho para solucionar isso. Que caminho é esse? Esta questão pode ser respondida de diferentes formas. E aqui será utilizado o texto de Neemias 8, do 1 ao 12. Em um contexto de contraste entre a realidade da destruição e o trabalho da restauração. Agora Neemias está lá para restaurar. A destruição já tinha vindo. Eles ouviram? Não. Tem gente lá para restaurar, envolvido no meio, que às vezes até nasceu depois. E está lá para ajudar também. Não importa. Você está vendo que o pecado trouxe consequência para a família deles também, como o pecado trouxe consequências para a família de Adão e Eva. Não é que o juízo, Deus está trazendo juízo sobre os filhos por causa dos pais, não é isso. Mas a consequência dos atos alcançou os pais, alcançou os filhos. Alcança. E aí esse povo está lá, debaixo também de um juízo, debaixo de uma consequência, desculpe. O juízo Deus trouxe para o povo que foi. Mas teve gente que nasceu depois e estava debaixo de uma consequência. Então tá na hora de trabalhar para quê? Para a restauração. Mas não seria muito mais fácil ter evitado tudo aquilo? Obedecendo? Em um contexto de contraste entre a realidade da destruição e o trabalho da restauração. Deixa eu falar uma coisa aqui. Dá dois exemplos. Um para o jovem e outro para jovem. A jovem e o jovem. O jovem. Os pais falam. O pastor está ensinando. E aí, de repente, ele quer se desviar da presença de Deus. E os pais estão falando, cuidado com essas amizades que você está andando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí, daqui a pouco, tá andando com más companhias. Quando vê que não está envolvido numa situação, aí, às vezes, está envolvido no tráfico de drogas, está envolvido em outras situações. Daqui a pouco, está viciado em drogas. Daqui a pouco, está preso. Olha as consequências. E essas consequências atingem quem? Os pais. Atinge quem? A família. Atinge quem? As pessoas que podem ter sido vítimas de alguma situação que esse jovem veio a cometer. Então veja o quadro caótico. Tudo não poderia ser evitado através da obediência. Agora vamos para a parte da jovem, a menina. Pai e a mãe tá dizendo, aí a mãe diz, não se envolve com esse menino. Cuidado com essa situação. Isso não é para você. E ela não dá ouvido. Daqui a pouco, acaba tendo um relacionamento com aquele menino, engravida, o menino não assume responsabilidade de nada e agora ela tá com uma criança para cuidar sem pai. Não poderia ter evitado isso se tivesse ouvido os pais? Agora eu tenho uma palavra final para falar.
mesmo que o filho tenha feito o que fez, e eu coloquei como ilustração, ou a filha tenha feito o que fez, não é para abandonar, é para restaurar. Mas ele e ela vão levar consigo o entendimento que existem coisas que aconteceram na vida deles porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Então isso pode servir de alerta para que eles corrijam rotas e lá na frente não façam mais nada que venham trazer prejuízo para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus e para as pessoas que amam. Deu para entender? Isso aqui é um exemplo bem claro do que eu acabei de mostrar aqui. O texto mostra, de Neemias, tá? 8:12, tá? Em um contexto de contraste entre a realidade da destruição e o trabalho de restauração, o texto mostra a atitude do povo de Israel diante da lei de Deus, inclinando o caminho, indicando o caminho aos que desejam reencontrar-se com a palavra de Deus. Como podemos ver, o que o povo faz agora depois que voltou? Antes era um povo que não queria ouvir, um povo que não estava nem aí. Agora olha como é que o povo procede depois do sofrimento, depois do cativeiro. Vamos ver? O povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido. Queriam ouvir a palavra de Deus. Antes eles não queriam. Deus usa o sofrimento para nos aquebrantar, para que nós venhamos nos humilhar. O sofrimento, é claro que para algumas pessoas o sofrimento deixa ele mais furioso. Ele não se rende. Mas outras pessoas, o sofrimento, Deus usa o sofrimento, e aqui eu tô falando do sofrimento, mesmo que tenha tomado não é o sofrimento só por causa de ter, fazendo a obra de Deus, mas eu também tô falando do sofrimento aqui por causa de alguma coisa que a pessoa fez. Mas quando ela reconhece que errou, se arrepende, não é ter remorso, não. Tô para gravar algo sobre esses dois temas, arrependimento e remorso, aqui no canal. Quando eu for gravar, se eu realmente gravar, você vai ter aí a informação que eu vou indicar o vídeo aqui no canal. Não é remorso, não, é arrependimento, mudança de mente, mudança de curso. Então Deus usa o sofrimento e a pessoa se quebranta. Olha o que eles querem. Agora eles querem que a Bíblia seja lida, as escrituras que eles tinham. Não tinha a Bíblia completa. O povo deu atenção aos ensinos do livro. Antes não dava ouvido. Queriam até matar Jeremias. E se dispôs a ouvir longamente sua leitura. Ficaram da manhã até o meio-dia, de pé, ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, estão aquebrantados. Longamente sua leitura. O livro da lei de Moisés foi colocado acima do povo, que o reverenciou. Passaram a reverenciar a palavra. A mensagem foi centrada em Deus e o povo se quebrantou e adorou. Não adianta pregar centrado no homem, antropocêntrica, mensagem. Tem que ser centrada em Cristo, no Senhor. Cristo é o centro da mensagem, não é o homem. E quando falarmos de personagens da Bíblia, precisamos mostrar que eles são instrumentos, mas a ação é de Deus através desses instrumentos. A lei foi ensinada e explicada de forma que o povo entendesse. Essa é a proposta desse vídeo aqui. Como estudar a Bíblia para entender. Porque muitos dão desculpa. Eu não tenho tempo. Outros, eu não estudo porque eu não entendo. Não tem desculpa. Tá o curso aqui para você entender. Tá aí também esse vídeo que vai colaborar de certa forma dentro de um limite, mas ele vai colaborar para você poder entender como fazer. Então não tem desculpa. O povo desejou aprender quebrantado. E outra coisa, a lei foi ensinada e explicada de forma que o povo entendesse. Eles explicaram uma pregação expositiva, como é feita aqui no canal. Como essa aula é expositiva. Na sala de aula, às vezes, não dá para dar uma aula assim. Muitos não dão, outros dão. Mas a maior parte não, porque tem interação dos alunos. Mas no caso aqui, aqui no canal a lição é expositiva. O povo desejou aprender, quebrantado e arrependido, o povo chorou. Não estava chorando de remorso, estava chorando de arrependimento. E a vida do povo melhorou porque entendeu a palavra explicada, versículo 12. Aí é como eu mostrei aí, ó. Como estudar a Bíblia para entender. Portanto, o caminho de volta às Escrituras é pavimentado através do temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da consciência do próprio estado espiritual e do arrependimento sincero.
Eu preciso reconhecer quando eu não estou bem espiritualmente e me arrepender. Porque se eu não estou bem espiritualmente é porque eu estou deixando de fazer ou estou fazendo coisas que não devo fazer. Porque nós pecamos por deixar de fazer coisas também que deveríamos fazer. Orar, ler a palavra, jejuar, vigiar. Eu peco por causa disso. Porque eu estou sendo negligente. E aí eu sou alvo de ceder às tentações. E aí depois a primeira coisa que eu quero fazer é botar a culpa só no diabo. O diabo veio, ele é um instrumento para poder tentar, sim, mas ele usou o quê? O meu desejo. E o meu desejo estava aflorado por quê? Porque eu deixo de alimentar a vida, a minha natureza espiritual, para alimentar a minha natureza carnal. Quero ficar só no celular, nas redes sociais, rolando tela o tempo todo, vendo um monte de coisa, jogando, né? Tô falando de jovem, então vamos lá. Jogando, fazendo tudo que pode. E qual é o tempo que tem para ler Bíblia? E qual é o tempo que tem para orar? E qual é o tempo que tem para jejuar? E pasmem, há casos que alguém tem a iniciativa de falar, vamos começar uma leitura bíblica. Lá no meu canal no Telegram, eu comecei no dia 1º, é claro, você vai estar assistindo essa aula no dia 21 de janeiro. Mas eu comecei no dia 1º de janeiro uma leitura em ordem cronológica do Novo Testamento. Em ordem cronológica. É bom por quê? Porque aí a gente lê as mesmas passagens, passagens paralelas. Se tem lá o Senhor curando a mulher do fluxo de sangue no Evangelho de Mateus, e se tem em Marcos, e se tem em Lucas, a gente lê na sequência os 3 evangelhos. Pra quê? Pra gente ter um entendimento melhor. Mas pasmem, tem lugar que se propõe a leitura da palavra, às vezes um líder de jovens, vamos ler, ou um segundo líder, e alguém pergunta, da própria liderança às vezes, até dos jovens, qual o propósito de ler a Bíblia? Irmãos, pelo amor de Deus, uma pessoa que faz uma pergunta dessa, ele não deveria, e tem gente que tá até no ministério. Não tem como ser do ministério, irmãos. Não tem como ser pastor, presbítero e evangelista e fazer uma pergunta dessa. Isso só aponta para uma coisa: falta de treinamento para levar alguém ao ministério. Qual o propósito de ler a Bíblia? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pronto. Forma resumida. Purificar o caminho dos jovens. Certo? Devemos voltar ou começar a ter prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Salmo 1, 2. Tá aí, mais uma vez. Eu tô enfatizando porque esses 2 vídeos têm tudo a ver com essa lição de hoje. Tópico 3. O perigo dos falsos ensinos. Aí, por fim, se uma pessoa rejeita a palavra, despreza a palavra, ela vai dar ouvido aos falsos ensinos. Ela não conhece a palavra de Deus. Eu acho. Não é eu acho, tem que ter certeza. Tem que saber onde está escrito na Bíblia. Por fim, uma vez que aprendemos sobre o exemplo do povo de Deus no Antigo Testamento e fomos exortados a obedecer a palavra do Senhor, agora somos alertados de que a falta de conhecimento da palavra de Deus nos levará a acreditar e até promover falsos ensinos, porque nós não só acreditamos, a gente promove nas nossas conversas, nos nossos diálogos no dia a dia, e de repente até em pregações começamos a falar coisas que a Bíblia não diz. 1. A triste realidade dos falsos ensinos. O primeiro passo é reconhecer a realidade dos falsos ensinos em todas as épocas da história. Sempre houve falsos ensinos. Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. Doutrinas de demônio, ele fala em Timóteo 4:1. A Bíblia mostra que o diabo é enganador. Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden, levando-os à desobediência, cuja consequência atormenta os homens até hoje. Até hoje. A consequência do pecado original. Só que Deus nos deu uma saída para isso. Qual é? Cristo. Não adianta alguém dizer assim, a culpa é de Adão, mas você quer se livrar dessa culpa? Tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Porque ele foi o substituto. E tem que viver para ele a partir de agora. Porque Adão e Eva foram feitos para viver para Deus. Eles não foram feitos para obedecer seus desejos. Eles foram feitos para adorar a Deus, glorificar a Deus através de suas atitudes. Porque às vezes nós, que já nascemos com a natureza pecaminosa, achamos injusto, por causa da natureza pecaminosa que está falando dentro de nós,
viver para Deus só e não poder fazer nada que a gente gosta. Mas isso que a gente fala que é gosto nosso, isso que nós, desculpe, desejamos, isso que nos agrada, nada mais é do que a consequência do pecado original. Se não houvesse pecado, eu não tinha esses desejos, você não tinha esses desejos, ainda que mortificado por sermos cristãos. Não existiria. Então não há nada de injusto de você aceitar Jesus e passar a viver para ele. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar, mas eu estou dizendo que você vai precisar lutar contra uma vida no pecado, porque você não é mais escravo do pecado e nem eu. Certo? O inimigo continua operando mediante os ensinos enganosos a fim de trazer confusão, porque os ensinos errados, o diabo não foi lá tentar Jesus no deserto? Não se apresentou o tentador? O Espírito conduz Jesus até o deserto e o tentador se apresenta? Adão não foi tentado e foi reprovado com Eva? Jesus também teve que passar, mas ele foi aprovado. Então, os ensinos enganosos a fim de trazer confusão e o enfraquecimento espiritual para a igreja. Nos dias de Elias, falsos profetas enganavam o povo de Deus. 1 Reis 18, 20 a 22. Assim como nos dias de Jeremias, o espírito do engano atuava abertamente. Jeremias 5, 30 e 31. Esse eu preciso colocar na tela para vocês. O tempo está um pouco apertado aqui, mas deixa eu tentar colocar aqui para vocês, porque eu acho importante. Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 30 e 31. Vamos lá. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam, preste atenção, hein? Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Então tinha a conivência de todo mundo. Profetas profetizavam mentiras, os sacerdotes se aproveitavam dessa mentira para poder prevalecerem, e o povo estava ali recebendo o que eles desejavam. Mentiras. Mentiras. Pura mentira. Certo? Coisa terrível. Bem como no período dos apóstolos, 1 João 4,5. Sendo assim, a igreja da atualidade deve reconhecer que o espírito do engano que atua na disseminação de falsos ensinos ainda opera. Continua operando. E que seus frutos são amargos e prejudiciais. Se você entrar pelo caminho dos falsos ensinos, olha, quantas pessoas aí antigamente eram referências até no meio evangélico. Hoje estão desviados. Usam aqui até o YouTube. Tem canal no YouTube. Ensina um monte de heresia, um monte de coisa que não está na Bíblia. Cuidado. Qualquer um de nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa se não tivermos o cuidado de estudar a palavra de Deus com a intenção de praticar. Cuidado você que é professor, professora. Cuidado nós que somos professores. É para lá e para cá. Como diz o outro, a espada corta lá e corta cá. Temos que ter cuidado como professores de não nos empenharmos apenas para estudar, para poder ensinar e esquecer do degrau da prática. Antes de ir lá ensinar, eu preciso entender que eu preciso também praticar. Então eu estudo, pratico e ensino. Estudo, pratico e ensino. Estudo, pratico e ensino. Estudo, pratico e prego. Estudo, pratico e prego. Não pule o degrau da prática. Senão qualquer um de nós podemos nos tornar alvo fácil, presa fácil, e podemos sair da presença de Deus e vamos despregar o que está acontecendo com muitos aí, despregar tudo aquilo que pregávamos de uma forma diferente. 2. Identificando os falsos ensinos. Como é que eu vou identificar o falso ensino se eu não conheço a palavra? Como é que Jesus ia saber que o inimigo estava mentindo lá na tentação se ele não fosse a palavra viva? Se ele não tivesse conhecimento? Você tem uma Bíblia, estude ela. Faça uma leitura. Tem um plano de leitura anual, bienal, trienal, como eu já falei. Mas tem que ler as escrituras. Estude, tire um tempo também para examinar algum texto que te chamou a atenção. Leia corrido a leitura normal e depois, mais tarde ou no mesmo dia,
Vai examinar aquele texto, não deu para examinar num dia, não tem problema, no outro dia faça a sua leitura de novo e continue examinando o texto. No outro dia faça a sua leitura de novo e continue examinando o texto. Você está aprendendo ali, quando terminar seu estudo, levou um dia, 2, 5, 10, um mês, não sei. Mas examine as escrituras. Estude. Diante da realidade dos falsos ensinos e de seus males, é preciso identificá-los por meio da própria Bíblia. Se não for pela Bíblia, você vai identificar como? Ah, eu recebi uma revelação. Não. É pela palavra que você vai identificar. Conforme analisado, a fonte... Até porque para você poder analisar uma profecia para saber se ela é ou não de Deus, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se a profecia que foi profetizada vai contra o que a Bíblia ensina, ela não é de Deus. Já está descartada, está fora. Esquece ela. Conforme analisado, a fonte dos falsos ensinos é o espírito de engano. E de acordo com 1 João 4, do 1 ao 6, é possível identificá-lo e resisti-los. A igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano, pois somente pelo espírito aí é Espírito Santo. O espírito é que Cristo pode ser confessado como vindo de Deus, sendo o critério final de verificação, versículo 2 e 3. Tem gente aí dizendo que Cristo não vem em carne. Então, é falso ensino. É espírito do engano. É também importante ressaltar que aqueles que conhecem a voz do seu Senhor não serão enganados. Versículo 4 e 6. Jesus diz em João capítulo 10 que ele é conhecido das suas ovelhas e ele conhece as suas ovelhas. Em Gálatas 1, 6 a 11, Paulo fala sobre esse espírito do engano, que ele chamou de outro evangelho. Paulo mostra que o veneno do engano deve ser rejeitado pela igreja. E essa rejeição se dá por meio do conhecimento do verdadeiro evangelho. O evangelho é poder de Deus. Romanos 1,16 e versículo 17. Se você não conhece o verdadeiro evangelho, você vai ser enganado. Às vezes troca uma coisinha pequena, mas que vai fazer uma diferença enorme. Tem pessoas em nome de Deus oferecendo coisas, usando a Bíblia, oferecendo coisas em nome de Deus que Deus nunca prometeu na sua palavra. Se você não tiver conhecimento bíblico, você acha que aquilo é verdade. Portanto, no combate aos falsos ensinos, sempre deve ter o ensino do verdadeiro evangelho como referência e ponto de partida. Quer que a classe seja uma classe fortalecida? Ensine a palavra de acordo com a proposta da revista. Não saia para outro lado. Fique aí. Ensine. Quer que a igreja seja fortalecida? Ensine a palavra. Tenha culto de ensino, tem escola bíblica dominical, tem eventos de ensino, estudos bíblicos, palestras. Aumente o ensino da igreja. Ah, pastor, mas se aumentar o ensino vai ter que diminuir alguns eventos de festividade. Diminua. A palavra tem prioridade. Pode ter certeza. Um ensino comprometido. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. 3. Vencendo os falsos ensinos. Como é que eu venço? Impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer o problema dos falsos ensinos. No texto base da lição é possível identificar a orientação de Deus para o seu povo e pode ser dividido em 2 pontos. Vamos lá. Ouça a palavra de Deus, Jeremias 27, 4, 5 e 11. Eu dei lá um resumo para vocês sobre isso. E identifique os falsos profetas e não dê ouvidos a seus ensinos que contrariam a mensagem de Deus. Jeremias 27, 9 e 10. Se você só ouve mensagem que o pregador só fala, você vai ganhar, você vai receber, você vai ter, você vai conquistar, você tem direito, você tem isso, você tem aquilo. E não tem mensagem que fala, você precisa se arrepender, você precisa de uma transformação, você precisa ter vida com Deus, o fruto do Espírito tem que ser desenvolvido na sua vida. Se prepara que Jesus está voltando. Se as mensagens dele não contêm nada disso, esquece. Esquece. Porque ele está no caminho errado. Paulo teve de lidar com a astúcia dos falsos mestres que aproveitaram a ausência da igreja em Corinto para destilar o veneno dos falsos ensinos, questionando a autenticidade do ministério do apóstolo, com base principalmente em suas limitações físicas e na simplicidade de sua mensagem.
Eles aproveitaram enquanto Paulo não estava, entraram na igreja de Corinto, como servindo a Deus, mas com um evangelho errado, enganoso, e tentavam desacreditar o apóstolo Paulo, ao ponto da igreja de Corinto comprar essa ideia e desprezar Paulo. Porque a mensagem de Paulo tinha algumas limitações físicas, e até na ordem financeira e mais outras coisas, porque ele abriu mão de tudo para servir o Senhor. E na simplicidade, eles queriam uma mensagem filosófica. Eles queriam que usasse a filosofia para poder dar um plus, vamos usar esse termo, um plus ao evangelho. Vamos dar um plus ao evangelho, para a filosofia. Paulo diz, eu não vim com demonstração de palavras de persuasão humana. Eu vim com a palavra que é poder de Deus. Paulo não estava baseado nisso. Então, eles usaram dessa artimanha, desse artifício, para tentar descredibilizar o apóstolo Paulo. Então, nós temos que ter cuidado com esses falsos ensinos, com esses falsos mestres, porque eles vêm sorrateiramente tentando distorcer a verdade e desacreditar aquele que prega a verdade. Às vezes eles vêm com um discurso tipo assim, ah não, essa mensagem é muito dura. Imagine, uma aula como essa, ele vai dizer, a mensagem dura, não é assim não, Deus é amor. Quem foi que disse que amor é aprovação de conduta? Amor não é aprovação de conduta. Um pai e uma mãe podem amar o filho e não vai aprovar a conduta deles errada. Então amor não é aprovação de conduta, pode parar por aí. Mas eles pegam pessoas que não sabem disso e entram com esse discurso falso. E as pessoas, né? Tipo, você não merece isso, tadinho de você, coitado de você. Vem pra cá, aí pesca no aquário dos outros para levar a pessoa para outro ministério. A pessoa tá toda errada, precisando se consertar, se arrepender do seu pecado. Bota ela lá, ainda apresentei ela com cargo na igreja. Fica aí. Aqui você vai ser diferente. Mas aí a pessoa tá lá, se enganando a si mesmo. Se enganando a si mesmo, como disse o texto inicial. O enfrentamento de Paulo aos ataques daqueles falsos mestres passou pela confirmação de que o serviço é o principal objetivo do ministério. E servir passa por pessoas. E mesmo que em meio às mais terríveis adversidades, o importante é que a igreja desfrute da obra de Deus realizada em Cristo. Paulo, com toda a luta, com toda a oposição, ele continuou servindo. Ele não arredou o pé. E aqui fica uma palavra para você que é professor, para você que é professora, para você que é pregador, para você que é pregadora, para você que é obreiro, você que dirige igreja, você que tem uma responsabilidade de departamento, você que tem uma responsabilidade na obra. Não pare por causa da oposição. Não pare por causa dos levantes. Não pare por causa das situações adversas. Não pare. Você tem um compromisso. Deus te chamou para uma obra. Vá em frente. Siga como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo mostrou também que diante dos falsos ensinos, ele não desfaleceria, não agiria com interesses pessoais e não falsificaria a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eles usavam desse expediente. Eles falsificavam a palavra de Deus para ter lucro, para ganhar alguma coisa em troca, para agradar os ouvintes. Não é o que fazem hoje, muitas vezes? Eu não estou aqui condenando que a igreja queira dar uma oferta para o pregador. Não, não, não. Isso aí não tem nenhum problema. É uma decisão. Mas o que é errado é o pregador mudar a mensagem para poder ter aceitação e ter sempre benefícios em troca disso, ou até cobrar benefícios em troca disso. Isso eu não devo fazer. Isso não deve ser feito. E aqui eu também não entra a questão, convidou para ir no lugar, pedir, né, o transporte, ida e volta, aí não tem nenhum problema. O Uber é tanto, ida e volta, não tem nenhum problema. Tô falando do Rio de Janeiro, que você pode estar assistindo em outro lugar, sem nenhum problema. Se a igreja quer convidar, ela tem que arcar com a despesa. Se ela não quer arcar com a despesa, bota para pregar quem é da casa, sem nenhum problema, fique em paz, sem problema. Portanto, podemos afirmar que a forma mais eficaz de enfrentar e vencer os falsos ensinos é manter viva a confiança na verdade do evangelho. Mantenha viva a confiança na verdade do evangelho, pregando em todo tempo sem adulterá-lo. 2 Timóteo 4, 2, 4. Então a palavra deve ser pregada. A palavra deve ser proclamada. O apóstolo não desfaleceu de pregar a palavra.
ainda que ele teve prejuízos grandes por causa disso, abriu mão de direitos que ele tinha para não pôr impedimento à pregação do evangelho. E eu deixei claro aqui, não há nenhum problema que a igreja queira abençoar, ofertar, não há nenhum problema de se custear o transporte. Tô falando daquelas pessoas que diz que quer isso, quer aquilo, quer toalha, quer não sei o quê, quer hospedagem a melhor que pode. Não é disso que eu tô falando, irmãos. Vocês sabem, quem me assiste aqui sabe que não é disso que eu tô falando, certo? Conclusão. Partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico que o povo de Deus sofreu, essa lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo dos ensinos divinos. Não despreze, vocês viram o que aconteceu com o povo. Isso é um alerta para nós. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os e combatendo-os com a verdade de Deus. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 4, 28 de janeiro de 2024. Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. E não se esqueça, entendes tu que lês, Salmo 1, 2, porque está faltando prazer na lei do Senhor. Entendes tu que lês, Atos 8, 30 e 31, como estudar a Bíblia para entender. Eu peço a sua paciência, que eu quero orar com você no final. Eu só quero fazer alguns avisos rapidamente. Participe do projeto Mais 3 inscritos no canal, certo? Já se inscreveu? Ativou o sininho? Fale do canal para outras pessoas. Deixa o like, ó. Não esquece do like, tá bom? Não esquece do like, não esquece de comentar, tá? De que lugar, o que você achou dessa lição. É uma realidade? Você acha que no local onde você está existe desprezo da palavra de Deus? As pessoas não ligam mais para estudar a palavra, não ligam mais para... Eu tô encontrando gente reclamando, falando que tá com essa proposta da leitura bíblica aí, do Novo Testamento em 90 dias que eu propus lá no canal no Telegram, disse que foi levar para os irmãos. Muitos dizem, eu não tenho tempo para fazer isso. Não tem tempo para ler a Bíblia? Se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para mais nada, irmãos. Esquece. Você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal, no meu canal no Telegram. Pastor, como é que eu faço depois que eu tô... Como é que eu faço para ir pro canal do Telegram? Clique no link para você poder entrar no canal. Ah, não tem o Telegram? Instale primeiro o Telegram no seu celular e depois entre no canal através do link que tá sempre nas descrições do vídeo. Ah, e chegando lá, como é que eu faço? Tem um vídeo aí no canal que ensina como fazer, mas é fácil, é só você clicar no link da postagem que você quer, achou a aula que você quer, clica no link, tá? Uma vez que você clicar no link da aula, você vai ser levado para o meu site, desce a página e lá vai estar. Muito simples, muito fácil. Bom, antes de orar, eu quero fazer um apelo aqui para você. Contribua com essa obra. Você pode fazer através do seu celular, lendo o QR Code, o Pix no aplicativo do seu banco. Você pode fazer através da chave Pix, ou você pode fazer a doação no PagSeguro, lendo também pela câmera do seu celular, apoiando essa obra. Tem aqui o programa Entende Tu Que Lês, EBD comentado online, jovens e adultos, e Teologia à Vida Cristã. Pastor, é gratuito para assistir a programação? Claro que é gratuito. Você não paga um centavo. Mas se você quiser colaborar com a obra, puder colaborar, o Senhor tocar no seu coração, fique à vontade. Não posso, pastor. Ore por nós. Nós precisamos muito. Eu e minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Precisamos muito de oração. Tanto é que tá aparecendo no banner rotativo aí para vocês o tempo todo. Esse banner aqui embaixo, que agora tá aparecendo o curso, mas aparecendo. Nos ajude em oração. Por quê? Porque enfrentamos batalhas. Bom, nesse momento eu quero orar com você, agradecer a Deus, pedir a Deus que Deus possa nos retornar a sua palavra, que Deus te dê uma aula edificante, que Deus use a sua vida como instrumento. E, mais uma vez, antes de encerrar aqui, eu quero lembrar você aí do canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais. Se inscreva, ative o sininho das notificações e comece a receber a programação a partir de fevereiro de 2024. Eu tenho certeza que você vai ser edificado e vai poder falar, principalmente as irmãs, falar com outras irmãs para poder também se inscrever no canal. Deus tem coisas maravilhosas para falar ao seu coração. A minha esposa recebeu o chamado dela, eu tenho o meu. Eu tenho a minha forma de ser, ela tem a forma dela de ser, mas eu tenho certeza que vai ser bênção. Durante toda a programação ficou aparecendo aqui para você também. Então se inscreva, não esqueça que vai estar na próxima tela aí para você. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou apresentar o caderno também. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração quero te agradecer por mais essa aula.
Senhor querido, se não fosse o Senhor, eu não estaria concluindo mais uma lição. Eu te agradeço por esses que vieram aqui assistir a lição. Senhor, tu sabe que eu não estou aqui, Pai querido, a lição, a forma de eu dar a lição, ela não se baseia no número de pessoas que assistem. Porque eu estou dando aula como se estivesse dando aula para 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. É a mesma aula, Senhor. Então eu tenho tentado, Senhor, ao máximo, fazer aquilo que está ao meu alcance. Então eu peço ao Senhor que essa aula seja produtiva e que os professores possam se utilizar do que foi ensinado aqui para ministrar em suas aulas, em suas classes. Que haja, Senhor, edificação, que haja metanoia, mudança de mentalidade, tanto naqueles que assistirem a aula aqui, em nós, eu também preciso, como nos seus alunos. Que haja, Senhor querido, uma volta às Escrituras. Que não venhamos desprezar as Escrituras porque teremos consequências sérias, prejuízos sérios sobre a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu apresento em tuas mãos cada pedido, Senhor, que as pessoas estão fazendo nesse momento junto comigo em oração e que estão aqui nesse caderno. Que o Senhor possa abençoá-las, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área sentimental, seja na área familiar. Tu sabe, cada pedido, cada necessidade, eu entrego tudo nas tuas mãos e eu te peço a tua bênção. Que o Senhor não deixe nenhum de nós desistirmos. Que o Senhor não deixe nenhum de nós pararmos. Que o Senhor renove a força de cada um de nós. E que a tua graça continue se manifestando como algo capacitador para irmos em frente em nome de Jesus. Quero agradecer você. Vídeos na próxima tela e o canal também Mulheres de Fé para você poder se inscrever. E nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. E eu creio que Ele vai permitir. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.